Muito boa noite a você que está com a gente. Estamos começando, estreando o programa Selling TI Talk, um programa destinado a profissionais e empresários do ramo de TI. Eu sou Léo Goulart, estarei aí todas as noites, às 21 horas, ao lado do Ronald Perrini, ele que é profissional de TI e empresário, ele que já vendeu mais de 50 milhões de projetos e hoje estará aqui ajudando você, empresário de TI, a fechar R$ 20.000 em novos contratos. Então, desde já eu quero cumprimentar Ronald Perrini. Uma boa noite para você. Fala, Léo. Boa noite. Show de bola. Vamos lá. Vamos começar com esse projeto aí. Selling TI Talk. E, ó, você começou falando que eu vou ajudar as pessoas a fechar R$ 20.000 em novos projetos, mas eu quero deixar claro o que é isso, né? Eu vou ensinar a jornada. Quais são as atividades para você chegar no faturamento de 20 mil, que eu acho que é um faturamento bom para muita gente. Mas, para você chegar nesse faturamento, exige uma série de trabalhos. Agora, faturar 20 mil, ou faturar 50 mil, ou 200 mil, ou 2 milhões, cara, é só uma questão de repetição. Se você tiver uma solução de R$ 20.000, ou tiver uma solução de 200 mil, ou uma solução de 2 milhões, o trabalho para vender é o mesmo processo. Só que para soluções mais baratas você demora um pouco mais, para soluções mais caras quer dizer, ao contrário, né? Para soluções mais caras você demora um pouco mais e para soluções mais baratas, muitas vezes o cliente decide mais rápido, entendeu? Então, aqui nesse programa eu vou ajudar justamente na jornada. Qual é a estratégia para você fechar mais contratos? Perfeito. Lembrando, então, todas as pessoas que estiverem com a gente nessa noite podem participar também aqui no chat, no YouTube. Nós estaremos lendo a sua pergunta e também estaremos transmitindo aqui para que o Ronald possa, né, solucionar essa dúvida que você tem. Então, continua, participa aqui com a gente. Se tiver aí conhecidos nessa área, nesse ramo, que você saiba que vai esse conteúdo agregar conhecimento e valor na sua vida, então pode enviar, que com certeza mais pessoas estarão com a gente nessa noite. Para começar, Ronald, eu gostaria que você contasse como que você iniciou nessa jornada e no ramo de TI? Olha, Léo, bom, seguinte, eu comecei técnico. Eu era consultor. Na verdade, eu estudei ciência da computação porque eu queria fazer faculdade disso, que na época eu tinha que fazer faculdade, né? Meus pais meio que me obrigaram, e assim, era o certo a se fazer. E aí eu escolhi ciência da computação porque na época eu gostava de ver computador, de jogar jogo e tal, né? Mas depois na faculdade eu vi que não tinha nada a ver com o jogo. E aí eu fui para essa área. Quando eu comecei no estágio, eu tinha dois caminhos. Desenvolvimento, virar programador, ou ir pelo caminho da infraestrutura. E aí eu caí num estágio que era de infraestrutura. E a minha faculdade era de programação. Vai vendo, hein? E eu me formei, cara, em programação, cara. Mas eu trabalhei a minha vida inteira como infraestrutura. Olha só que curiosidade. E E aí, você, fala. só para eu já ir entendendo, dessa área, como que você se tornou depois um empresário? A gente consegue hoje entender isso e saber como que você lá no futuro ia vender 50 milhões em projeto. Quando você iniciou, já tinha essa visão? Um dia eu vou me tornar, vou trabalhar nesse departamento de vendas, vou me tornar um empresário nessa área? Ou quando você iniciou a faculdade, você não tinha noção que a tua carreira ia para esse ramo? Não, eu tinha zero noção. Zero noção. Nem não esperava. Assim, cara, eu tinha assim. Eu lembro que na época de faculdade tinha muito aquele seriado O Aprendiz, sabe? Que era com Donald Trump na época. E eu gostava, eu ficava olhando as pessoas lá, todas arrumadas, tipo executivo e tal. E eu ficava pensando, falei, caraca, esses caras são muito bons, né? E não tinha nada a ver com a minha realidade. Mas eu tinha sempre uma vontade, assim, de ser um executivo. Eu não sabia o que era, o que um executivo fazia, mas eu tinha vontade. Mas eu nunca pensei em ter empresa, não. E o que aconteceu foi o seguinte, porque existe um salto muito grande, Léo. Eu fui da área técnica durante 13 anos. E na área técnica eu estudei bastante, cara. Eu passei por analista. Cara, eu comecei com estágio, depois fui para júnior, depois fui para pleno, depois fui para sênior. Quando eu fui para pleno, eu fui trabalhar numa empresa, que é uma empresa de TI, que é um data center, chama Tivit, certo? Então, o negócio da empresa é tecnologia. Então, todos os meus colegas, eles estudavam bastante, eram só especialistas em tecnologia. Então, lá na Tivit, eu pude lidar com todas as áreas da TI, com vários profissionais de todos os segmentos. E eu era pleno. Então, naquela época, minha carreira
meu pensamento era só me tornar um técnico melhor, porque a minha referência eram os especialistas, que muitas vezes ganhavam muito mais, eles montavam arquitetura, eles chegavam, tipo assim, eu via que as pessoas davam muita importância para eles estavam sempre em reunião, toda hora que tinha problema com o cliente, era eles que tratavam o problema, lideravam, falavam no telefone com o cliente. Então, a minha referência eram esses especialistas. E aí eu lembro que teve uma pessoa que era a minha referência mesmo, era o Gustavo, ele era muito bom técnico, e eu colei nele, essa foi a verdade. Falei, pô, Gustavo, como é que eu aprendo isso? Como é que eu aprendo a Microsoft? Eu já era de infra, tá? Como é que eu aprendo Active Directory? E aí ele foi me ensinando e tal, e aí eu gostei. Comecei a gostar da coisa e comecei a aprender e comecei a correr atrás por conta própria. Só que eu fazia lab. O que é lab? Lab é eu montar computador, criar máquinas virtuais e como se eu estivesse simulando vários computadores do cliente, servidores e tal. Fazer isso no meu computador, entendeu? Para eu poder aprender, para fazer as arquiteturas. E aí eu sempre perguntava para ele, pô, Gustavo, e aí, como é que faz isso? Quando dá esse erro aqui, o que acontece e tal? Cara, e assim, eu lembro que num período de 8 meses, eu peguei muito conhecimento, entendeu? Porque eu comecei a aprender, mas eu tinha interesse de correr atrás. E aí, cara, e quanto mais eu perguntava, mais o Gustavo gostava de ensinar, entendeu? E aí, o que aconteceu na prática foi que eu gostei bastante e, cara, daqui a pouco eu estava entendendo bastante de tecnologia, sabe? Da parte técnica. E eu consegui uma promoção lá na Activity que a área chamava Premier Windows, era o nome da área. Ou seja, o que acontece? Eu entrei numa área que eu tinha uma fila de chamados e eu caía o chamado de um cliente para mim, poderia ser qualquer cliente da empresa, da Activity, e, por exemplo, caía chamado de N3, né, que é o nível mais alto. Então, eu pegava aquele chamado e atendia, beleza? Só que eu já estava com bastante conhecimento técnico e eu consegui demonstrar isso. E aí teve uma promoção para uma outra área, cara, que era uma área que você era, tipo assim, era a última instância da parte de Microsoft, dos clientes, entendeu? E aí eu consegui entrar nessa área. E aí eu passei para essa área e virei, o nome do cargo era Premier Windows. E aí eu atendi alguns clientes. Eu lembro que eu atendia SHV Gás, que é a dona da Minas Gás, Supergás Brás. Eu atendia a John Deere, que é uma empresa americana de caminhão. Enfim, de trator, né, de maquinário para campo. E, enfim, eu tinha alguns clientes que eram de minhas responsabilidades. Então, eu estava ali, tomando conta dos clientes, e aí eu montava toda a arquitetura e eu passava a configuração, a arquitetura para toda a equipe que antes eu estava trabalhando, e aí eu falava, ó, quando caía a chamada desses clientes, eles atendiam, se o N3 não conseguia resolver, eles me acionavam, entendeu? E eu era responsável por fazer gerência de mudança, que são atividades ali de gestão mesmo, dentro da TI, para esses clientes. E aí, o que aconteceu foi que o Gustavo saiu dessa empresa e ele foi para uma outra empresa que era a revenda Microsoft, que era uma empresa que revendia Microsoft. E aí, ele começou lá também como arquiteto de soluções e tal, e ele me fez um convite. Ele me ligou e falou, Ronald, vem para cá. E eu falei, caraca, Gustavo, sério? Ele falou, vem para cá que você vai crescer muito mais, você vai aprender muito mais. Eu falei, tá bom. Beleza. Cara, pedi demissão e fui lá para essa outra empresa, que era consultoria Microsoft. Aí era outra pegada. Aí era o seguinte, a empresa fechava os projetos de Microsoft e eu ia nos clientes para poder configurar os projetos. Então, por exemplo, fechava um projeto de migração de Active Directory de todos os servidores, sei lá, Windows versão 2003 para 2008, ou de 2008 para 2012, são as versões. Exchange de 2007 para, sei lá, de 2003 para 2007, e por aí vai, tá bom? Então, tinha esses projetos de migração e eu era a pessoa que chegava lá e fazia os projetos. Então, o comercial vendia, depois o gerente de projeto ia lá, falava com o cliente, olha, então tá aqui o cronograma do projeto, segunda-feira o rapaz começa. E eu era o rapaz que ia lá e começava. E aí, o bom é que eu comecei a fazer projeto. Então, eu chegava no cliente, cara, e aí eu ia sozinho, né, muitas vezes. E aí eu chegava no cliente, me apresentava, oi, sou o Ronald, sou o consultor que vou fazer o projeto, onde que eu vou sentar? O cara me falava onde sentava, eu sentava na mesa, começava, abria meu notebook, pedia as senhas dos servidores, começava a fazer o projeto. Se tivesse que falar com o técnico, eu falava. Se tivesse que falar com o gerente, eu falava. E eu fui muito bem nessa área. Porque quando eu terminava os projetos, o cliente ele voltava para o gerente de conta e falava, ó, esse rapaz que veio aqui, eu gostei, manda ele quando tiver um próximo projeto. Sempre tive esse feedback, entendeu? E aí eu estava indo muito bem.
E aí, cara, o que aconteceu foi que essa empresa, ela revendia licenciamento Microsoft para praticamente todo o Rio de Janeiro, cara. Em número de clientes, em quantidade de clientes único, ela era maior do Rio. Ela só perdia só para a Brasoftware, porque a Brasoftware tinha uma conta só, que era a conta da Petrobras, e o volume que a Petrobras pagava de licenciamento barrava todas as outras contas do Rio. O contrato era muito alto, entendeu? Porém, a Brasoftware ela tinha um contrato com volume muito grande. Mas em termos de clientes únicos, a empresa que eu trabalhava, que no caso era a Allen, ela era a maior, entendeu? E aí, cara, quando apareceu a oportunidade para essa área comercial, essa oportunidade ela foi me dada porque eu já fazia os projetos bem, eu já executava bem, e aconteceu que teve uma pessoa que virou gerente comercial. E ele era técnico, só que ele era um tipo um líder técnico, só que de outro setor. Não era de Microsoft, ele era de outro setor. E aí ele conseguiu ter uma oportunidade lá em vendas e tal, e aí ele já em conjunto com a Microsoft chegou para ele e falou assim, olha, todas as minhas revendas, os meus parceiros que vendem contrato grande, né, chama LSP, traduzindo é contrato de licenciamento por volume, contrato são parceiros que vendem em larga escala, vai. Enfim, então são poucas empresas que têm esse modelo LSP que revende grandes contratos, tá? Então a Microsoft falou assim, olha, agora todos os parceiros LSP eles precisam ter uma área de pré-vendas, tá? E a gente aconselha fortemente que vocês botem. E os donos não estavam querendo botar muito não, mas eles falaram, olha, já que a Microsoft está pressionando, vamos botar. E essa pessoa que tinha trabalhado comigo, que era o Vinícius, ele tinha acabado de entrar, ele veio da área técnica, e aí ele falou, pô, tá bom, tô com a missão de montar o time de pré-venda. Eu lembro que ele me chamou, a gente foi para um restaurante, ele falou, bora almoçar, bora, e chegou lá no almoço, ele virou para mim e falou assim, Ronald, é o seguinte, ó, tá tendo uma vaga aí para pré-venda, eu quero te chamar para você ir para essa vaga e tal. E eu tava pensando, eu falei, pô, cara, vendas, eu primeiro não sabia nada vender. Eu falei para ele, cara, olha só, eu nunca vendi uma caneta. Entendeu? Eu falei, cara, eu não sei nada. Ele falou, não, olha só, fica tranquilo. É só você explicar a parte técnica da coisa que o cliente vai entender e pronto. Depois, o gerente de conta, ele faz toda a outra parte do comercial. Você só precisa fazer a parte da arquitetura e convencer o cliente da parte técnica. Isso você sabe? Eu falei, isso eu sei. Ele falou, então, beleza, tá tranquilo. Aí eu fiquei meio Ronald, assim, né? A cultura numa empresa nessa área de TI normalmente colocam na venda um profissional na área técnica? Na venda é normal ou foi uma virada aí nesse momento? Mudança de Não, estratégia, colocar alguém técnico na venda. Isso foi um movimento, Léo, porque nos anos 2000, eu acho que de 2000 até 2005, 2008, as pessoas que trabalhavam com vendas, elas vieram de outros segmentos, outros nichos sem ser da TI, e o cara tinha experiência em vendas e ele ia para a área de vendas. Entendeu? Então, muitas vezes, uma empresa de TI contratava um vendedor de um outro segmento. Às vezes, o cara veio de uma iniciativa de comércio, médico, segmento industrial, enfim, e ele entrava na área de vendas. Só que... Sem zero conhecimento TI. Zero de TI, mas com alto conhecimento de vendas. Era assim que era o normal, há 10 anos atrás. E você foi ao contrário. Agora você entrava na venda com conhecimento específico, técnico e de venda zero. E de venda zero. Só que houve um movimento. Isso começou a vir lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a própria Microsoft e essas grandes empresas de TI, o que elas viram? Elas viram que quando elas pegavam um cara que era consultor, porque o consultor tem uma característica diferente, que ele chega no cliente e ele sabe conversar e sabe se virar ali. Então, quando eles pegavam um consultor e treinava sobre vendas, esse cara, ele ficava muito bom, porque ele tinha conhecimento técnico e tinha conhecimento de vendas. Então, e aí, nessas grandes empresas, eles começaram a pegar essas pessoas. Tanto é, cara, que, por exemplo, quando a primeira pessoa que abriu a Microsoft aqui do Rio de Janeiro, um dos primeiros funcionários, foi o André Ricotti. E ele veio da Xerox. E ele tem conhecimento técnico, ele tinha na Xerox conhecimento técnico, e abriu a Microsoft. Também começou, né, no Rio de Janeiro, um dos primeiros, né, aqui na Microsoft, e ele tinha conhecimento técnico e de vendas. Então, as multinacionais elas já tinham assim. Só que era escasso o profissional assim. Então, quem tinha os dois conhecimentos acabava indo para essas multinacionais. E as revendas, elas não tinham essa opção.
Então, elas tinham que ir contratar vendedores ou executivos comerciais do mercado, tá? Então, o que acontece? Então, isso foi um movimento, só que, ao passar dos anos, as empresas elas começaram a perceber que se elas pegassem alguém que tem um perfil de consultoria e colocasse na área de pré-vendas, que é uma área ali que é junto de um comercial, o que faz o pré-vendas? Ele vai junto com o gerente de conta, certo? E o gerente de conta ele faz toda a parte comercial, ele abre oportunidade, e o pré-vendas ele ajuda o gerente de conta a encaminhar, fazer a oportunidade andar. Ele cria cenários, muitas vezes cria propostas, muitas vezes explica tecnicamente para o cliente, defende uma solução, faz apresentação, entendeu? Argumenta benefícios que vai ser bom para o cliente, levanta o ambiente do cliente para mostrar que a parte técnica vai funcionar, entendeu? Então, e aí, mas só que não tinha ainda esse conceito de pré-vendas aqui no Brasil, estava começando. Em São Paulo foi primeiro e no Rio de Janeiro veio depois. E aí, quando eu digo em primeiro, já no ano de 2008, 2009, começaram a ter os primeiros pré-vendas, as primeiras empresas contratando. E na empresa que eu trabalhava, foi em 2013 que eles começaram a botar, porque eles achavam que não precisavam. Muitas vezes, como é que eles faziam antes? O executivo de contas visitava o cliente, explicava tudo para o cliente. Se o cliente quisesse uma análise técnica, o executivo de contas chegava, chamava um consultor, falava assim, consultor, você tem como visitar um cliente para a gente, por favor? Entendeu? Agendava com o consultor, ele ia lá e fazia uma visita pontual. Mas ele não era do comercial, ele era de consultoria. E aí, quando criou uma área de pré-vendas, o que acontece? Só o fato da pessoa sair da consultoria e ficar dedicado só ao comercial, ela começa a se desenvolver para fazer apresentação, para entender do processo comercial e tal. Então, essa empresa que eu entrei, que eu fui para essa grande revenda, ela me contratou para eu começar o time de pré-vendas. E aí eu lembro que começou o Nelson, eu e o Nelson, a gente começou em Microsoft, e começaram mais duas outras pessoas, que era o PV e o Luiz, que começaram na parte de segurança, sabe? Segurança da informação, enfim. Eles trabalhavam com o Symantec, enfim. E aí começou esse time, tá? E o que acontece? E aí, cara, quando a gente começou, Léo, eu, cara, não sabia nada, sabe? Não sabia nada de vendas, mas eu era um bom técnico. E, assim, quando o meu amigo, o Vinícius, né, que ele me fez o convite lá no restaurante para falar, vamos ingressar na área de pré-vendas e tal, eu tava meio inseguro, vou te ser sincero. E eu tava pensando, cara, não sei se vou trabalhar em vendas não. Mas na hora que ele me falou o salário, no restaurante, cara, pra mim, eu já tava ignorando tudo que ele tava falando, eu já tinha aceitado. Ele falou, Ronald, com esse salário eu vou. Quer saber quanto era o salário? Quer saber? Era mais, bem maior. Era Fala maior. aí. R$ 9.200 CLT. Eita. E quanto tu recebia na época? Recebia 6.400, eu acho. Eu tinha sido contratado por 6.000, só que com dissídios e tal, já estava 6 e pouco. Entendeu? E você sabe qual foi a primeira... E era um salário CLT, fixo. CLT. Fixo, mais tinha os bônus de comissão. Comissão era 0,5%. Agora, vamos lá. Léo, você sabe quanto... Você sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz a ele quando ele me falou desse salário? Não faço ideia. Não faz ideia? Eu vou te falar, cara. Quando ele falou para mim, e o salário é esse, 9.200, eu virei para ele e falei assim, tá, mas a empresa tem condição de pagar tudo isso? Juro por Deus. Isso passou na minha cabeça, cara. E ele falou, não, tem sim, tal, no comercial é assim mesmo. As pessoas ganham mais, tal. Porque na minha realidade, como consultor, cara, o que ganhava mais era o Gustavo, eu acho. Ele devia estar num patamar de 7,5, 8, não sei. Entendeu? Então, para mim, era surreal. Entendeu? E eu perguntei isso. Ele falou, não, cara, fica tranquilo. Aí é assim mesmo, no comercial é assim e tal. E eu fiquei. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? Na época, eu tava namorando, hoje eu sou casado. E aí eu virei pra minha esposa e falei assim, cara, olha só, então, tem uma proposta aí, tal, e o salário é esse. E ela falou assim, tá, mas a empresa tem dinheiro para pagar isso? Eu falei, pois é, foi a mesma pergunta que eu fiz, cara. E ele falou que era algo que estava fora da visão de vocês, totalmente, muito, né? Totalmente. Léo, totalmente, Léo. E aí, cara, ela ainda falou assim, toma cuidado,
toma cuidado, porque, cara, se a empresa ficar sem dinheiro, ela vai mandar quem tem salário mais caro primeiro embora. E eu falei, é mesmo? Mas eu falei, cara, mas vou aceitar. E aí, ele falou no jantar pra mim, falou, Ronald, espera um pouquinho, daqui a um tempo você depois me dá a resposta. Eu ali já tinha aceitado, né? Eu só dei uma segurada para avisar. Mas eu já tinha aceitado. E aí... Quando é que eu começo? Quando é que eu começo? Exatamente. Pô, então já troca meu salário logo que eu começo, quero começar logo. Entendeu? Essa foi... E aí, Léo, foi o seguinte, aí eu aceitei e comecei. Comecei todo empolgado. Cara, cheio, como se eu fosse o cara, né? Eu tava me sentindo, cara, sem brincadeira, o Neymar quando foi pro Paris Saint-Germain. Chegou lá com salário milionário, sabe? Me senti assim. E aí, você começou a usar paletó. Com certeza. Com certeza. Aí eu já pensei, cara, vou ter que botar paletó. Porque eu andava de camisa polo, às vezes blusa social pra fora, sabe? Eu andava mais assim. E aí, cara, E aí eu falei, tem que ir social, pelo menos, né? E aí eu ia social. Mas paletó, no início, eu não usava, não. Porque eu ficava meio envergonhado. Eu tinha vergonha. Entendeu? Eu ficava... Porque, pô, eu nunca andava de paletó. Aparecia lá no dia da empresa lá de paletó, eu ficava sem graça. E aí, o que acontece, né? Olha como é que são as coisas. Aí eu comecei, né? Tava achando que meu passe estava sendo valorizado. Fui lá para a empresa. E eu lembro que eu comecei dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2014. Tava tudo certo. 2 de janeiro, oficialmente, eu já tava indo lá. Lembro que eu cheguei lá na área comercial, falei, onde é que eu sento? Tava eu e tinha mais esses 4 aí que eu te falei, que era o PV, o Luiz e o Nelson. Hoje estão todos muito bem. Estão todos muito bem, cara. O Nelson, ele tá trabalhando na Microsoft hoje. O Luiz, ele tá morando na Europa. A última vez que eu tive notícia dele, ele tá morando na Europa. Não sei qual país, é Espanha, enfim. Mas ele tá trabalhando no Brasil remoto. Então ele contém emprego aqui, mas mora lá. Tá? E o PV, cara, eu sei que ele virou gerente comercial, ele tava liderando o time de vendas, enfim. O PV eu tenho menos contato. Tá bom? Mas eu sei que estão todos muito bem. Então, mas o que acontece? E aí a gente começou, né? Eu e esse grupo, né? Aí eu lembro que eu cheguei nos primeiros dias e falei, onde é que eu sento, onde é que é? O chefe falou, a sala de vocês vão ser aquela lá e tal. E quando chegou para apresentar para todos os gerentes de conta, e na época eram 11 mais ou menos, eram 11 gerentes de conta, sendo que era dividido assim, 6 para, sei lá, 5 para corporativo, que é o que chamava na época, e 6 para setor público. Como é que chamava? Era... Cara... e 6 para governo. 5 para corporativo e 6 para governo. Era isso que era a divisão. Tá? E aí, eu lembro, cara, que quando chegaram lá, eu entrei lá na sala, a gente está apresentando aqui, esses aqui é um novo time de pré-vendas. Sem brincadeira, as pessoas fizeram assim, ó. Legal. E voltou, entendeu? E voltaram a trabalhar. Tipo... E aí, cara... enfim, eu falei, tá bom. Fui lá pra minha sala e tal. E aí, comecei. Falei, o que tem que aprender? Aí falaram assim, não, vai estudando as soluções. Fica bom aí. E aí eu pensei, eu sou de infraestrutura, meu ponto fraco é .NET e SharePoint, que são 2 tecnologias mais voltadas para desenvolvimento. Falei, vou estudar isso, porque assim, quando tiver uma reunião, eu já vou estar pronto. E aí o que aconteceu foi que nas próximas semanas, nenhum gerente comercial me chamou para uma reunião. Sabe? E eu ficava lá. E aí eu tava começando a ter angústia. Eu falei, cara, ninguém me chama. E aí, daqui a pouco, eu lembro que eu falava, e aí, pessoal, vai ter uma reunião e tal. As pessoas, se tiver, eu te chamo. Falava assim. Caraca. Quando tiver, eu te chamo, fica tranquilo. Aí eu falava, tá bom. E aí o tempo foi passando. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu acho que essa galera não tá gostando muito, não. Daqui a pouco, eu escutei piadinha. Do tipo, teve uma pessoa, não era todo mundo não, né? Mas sempre tem um ou outro. Teve uma pessoa que falou assim, aí, tá vendo essa galera aí da pré-venda? Esse pessoal da pré-venda? Tudo tá querendo virar gerente de conta e pegar meu lugar. Ou pegar nosso lugar. Falando algo do tipo. Entendeu? E na época, aquilo pra mim era surreal, porque eu, na verdade, eu nem queria pegar o lugar de ninguém. Eu só queria pelo menos garantir o meu, né? O meu não tava nem garantido. Aprender, vender ali. Exatamente. Eu só queria garantir o meu.
Cara, e aí, queria aprender a vender. E, cara, eu queria era continuar pré-venda, tava ótimo. Entendeu? Mas nem isso eu tava conseguindo. E aí, Léo, foi assim, né? Só que o que acontece? Os caras, eles falavam isso. Entendeu? E aí, beleza. Até que começaram a surgir as primeiras reuniões. Eu lembro que eu não estava fazendo, depois eu virei lá pro gerente, né? Que era o chefe de todo o time. E ele falou, e aí, como é que tá indo e tal? Eu falei, até agora não tem nenhuma reunião, não. Ele falou, não? Não, peraí. Chegou lá na sala, comeu todo mundo no esporro lá. Falou, pessoal, vocês não estão usando o time de pré-venda, eles estão aí, vocês têm que chamar, não sei o quê. Aí todos os gerentes de conta, não, a gente chama assim, é porque ainda não apareceu. A gente vai chamar, já tem que chamar. Aí começou a aparecer. Beleza. Aí eu fui para as reuniões. Só que eu chegava na reunião e, cara, eu meio que me sentia perdido. Entendeu? Do tipo, a conversa tava rolando e eu ficava inseguro da hora que eu ia entrar na conversa. Sabe? Do que falar. E aí, até que um dia, cara, eu comecei a explicar a parte técnica da coisa. E quanto mais eu falava a parte técnica, mais eu sentia que o cliente prestava atenção. E aquilo foi meio que uma válvula de escape. Por quê? Olha só, antes eu ia para a reunião, certo? Eu ficava inseguro, sem saber o que falar, se eu estava falando a coisa certa ou não. Depois, certo? Então, quando eu encerrava essa reunião, eu saía cabisbaixo, que eu falava assim, pô, cara, eu tô me sentindo um lixo, entendeu? Era sentimento, tá? Ninguém falou isso pra mim, mas eu me sentia assim, sabe? Sim. E eu falava assim, pô, eu tô me sentindo mal. Tipo assim, porque também o gerente comercial, ele não tá dando brecha, ele tá fazendo o papel dele, tá nem aí. Não tá me explicando nem nada. E eu fico lá, tipo, pareço um 2 de paus, né? Que é um ditado que tem aqui no Rio de Janeiro. Que eu falo assim, que não serve pra nada, sabe? Mas enfim. E aí, eu tava me sentindo assim. Cara, de repente chegou numa conversa, até chegou numa reunião, eu comecei a falar, explicar a parte técnica. Aí, quando eu comecei a explicar a parte técnica, o cliente prestou atenção. Eu falei, opa! Aí eu quis mostrar. Me encontrei aqui. Me encontrei. Aí eu quis mostrar o seguinte, falei, meu amigo, você não tá falando qualquer um, não. Eu tenho 19 certificações Microsoft. É difícil, não é qualquer um que tem. Sabe? E aí eu comecei a querer me impor ali. Só que esse foi um grande erro, Léo. E na época eu não sabia. Sabe por que foi um erro? Por quê? Vou te falar por quê, cara. Porque, olha só. Porque muitas vezes, hoje eu sei que quando a gente trabalha com vendas, existe um processo de construção que a gente conduz na conversa com o cliente que cria uma percepção no cliente. Existe um processo, tá? O que acontece? É uma sequência mesmo que a gente faz. É igual uma receita de bolo, sabe? Por exemplo, eu quero fazer um bolo, eu tenho que botar lá farinha, depois eu tenho que botar o chocolate, depois tenho que botar o ovo, manteiga, depois tem que bater. Aí quando bater tem que ter a consistência, depois eu boto fermento, depois eu boto no fogo, certo? Então, um passo a passo ali. Um passo a passo. Então, se você inverter a ordem da coisa, entendeu? O bolo não vai ficar muito bom. Então, como que é a ordem para você criar desejo em alguma coisa? Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Por exemplo, se eu quiser criar desejo em alguém, ou numa reunião de vendas, eu primeiro devo perguntar para a pessoa, identificar o que a pessoa pensa, qual é o padrão de pensamento dela, o que ela julga importante. Depois que eu entender quais são os valores que essa pessoa tem, como que ela pensa, como ela julga importante, eu vou ter informação. E aí, em posse dessa informação, eu faço a minha apresentação e aí eu mostro qual é a minha solução, digo a característica, o benefício, e todo benefício eu tenho que sempre vincular com aquilo que ela me disse que é importante. Certo? Só que o que eu fazia? Eu não fazia esse primeiro passo, eu não sabia. Então eu já ia direto para a parte técnica. Então eu ficava falando de características e benefícios, sendo que eu não sabia se isso estava conectando com os clientes. Só que quando você faz isso, o que acontece? O cliente ele ficou ouvindo. Entendeu? E aí, quando era para conversar sobre a parte técnica, beleza, eu ficava falando um tempão, o cliente ficava ouvindo até, e muitas vezes por educação, só que isso na prática não adiantava nada. Porque ele olhava e falava assim, ó, esse rapaz conhece tecnicamente, mas ó, agora vamos falar de preço e de valores. E me ignorava, continuava me tratando, entendeu? E tipo, eu ficava de escanteio. Entendeu? Então, tipo assim, isso foi o que eu acabei descobrindo depois, tá? Mas, enfim, na época eu acabei recorrendo para isso. E hoje eu... Você ficou por quanto tempo nessa, assim, de, sabe, tentar e não conseguir? 3 meses, Léo. Ficar sem saber. 3 meses? 3 meses. Foi janeiro, fevereiro e março. Eu lembro que no meio de março eu já estava achando que ia ser mandado embora. Achava de verdade mesmo. Não é...
não é da boca para fora, porque eu chegava em casa e pensava, putz, ferrou, sabe? Tipo, eu ir na reunião ou eu não ir, dá no mesmo. Era melhor eu voltar para ser consultor e quando eles precisam, eles me perguntam, eu monto arquitetura. Eu pensava isso. Aí até que chegou no meu e-mail um convite para eu ver uma palestra. Palestra sobre vendas. Falei, Caraca! quem apresentou essa palestra foi o André Ricotti. E ele era o PAM, era o Partner Account Manager da Microsoft. E aí ele resolveu fazer uma palestra lá, da cabeça dele lá. Ele me chamou, mandou todo mundo lá da empresa. E aí foi. Cara, engraçado, né? E a palestra da empresa era o seguinte, tinha a parte corporativa e tinham outros andares que era só centro de treinamento. E foi numa sala do centro de treinamento. Eu lembro que eu desci. Quando eu cheguei a abrir a porta, não tinha nenhum gerente de conta. Mas estava a galera lá da pré-venda. Tava o Nelson e tava o Betinho também, cara. O Betinho, ele trabalhava em outra área, que era a área SMB, Small Business e tal. Ele tava lá. E aí, eu entrei e falei, ô, Pedro, tudo bom e tal? O Ricote, já senta aí. E tinha também algumas meninas de back-office, tá? Que era... Back-office em vendas é o seguinte, são pessoas que ajudam na parte operacional. Por exemplo, você tem que fazer uma cotação de um preço com o distribuidor, elas ligam para o distribuidor. Se você tem que fazer uma cotação que puxa preço, ou ver questão de nota, de faturamento, por exemplo, com a Microsoft, essa pessoa era a pessoa que falava, entendeu? É como se fosse um auxiliar mesmo, tipo uma secretária, só que auxiliar só para o comercial. Isso chama back-office, entendeu? Então, porque às vezes é melhor, né, para a empresa, você chegar e falar para uma pessoa que é auxiliar, falar, ó, cota quanto é que tá a licença do Windows Server. E a pessoa cota para você. Entendeu? Às vezes é melhor. Por quê? Porque o cara que está em vendas, ele tem que usar o tempo dele para buscar negócios. Entendeu? Então pode ter uma pessoa mais júnior, vamos dizer assim, para fazer isso. Delega essas funções aí para focar só no... Delega. E aí eu cheguei lá nessa palestra, vi lá, ele apresentou a palestra, e eu falei, uau! E aí, cara, caiu uma ficha para mim. Ali, naquele dia. Eu falei, nossa, vendas é uma ciência e é possível ser aprendido. E o mais bizarro, cara, o mais bizarro de tudo é que eu estava há 3 meses, eu não sabia que tinha curso de vendas. Não sabia mesmo. Eu achava que venda você ia lá e vendia, e aprendia, e as pessoas eram boas porque elas já estavam fazendo isso há anos. Por conta de experiência, eu não sabia que tinha curso, cara. E só o fato dele apresentar um método lá, falar, ó, isso aqui é assim que a gente vende e tal, eu falei, caraca, existe curso. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu botei no Google. E aí, cara, eu descobri que existia livro. Tu vê como eu era cru, tá? Eu descobri que existia livro. Depois eu descobri que existia revista. Depois eu descobri que existia cursos. Eu não sabia, Léo. E aí eu já tava desesperado mesmo. Eu falei, cara, eu vou ser mandado embora, deixa eu ver. E eu lembro que eu comprei o livro, que era mais baratinho, e comprei a revista. O livro que eu comprei chama A Bíblia de Vendas. Isso aí. O primeiro livro. Eu ia te perguntar agora, aproveitar que a gente está contando, né, essa tua trajetória, para quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube. Então, esse é o nosso programa aí, Selling TI Talk, junto com o Ronald Perrini, especialista na área de TI também. Ele que é empresário nessa área, está hoje ensinando você, profissional e empresário no ramo de TI, a faturar R$20 mil em novos contratos. Então, nesse momento, Ronald, livros aí, o pessoal já anotar, já ficar preparado aí para estudar essa área de vendas, porque vendas, segundo você, é um passo a passo e pode ser aprendido, né? Sim, E aí o negócio caiu para mim. E aí eu comprei esse livro, que era a Bíblia de Vendas. Comprei também na banca uma revista chamada Venda Mais, que eu acho que nem na banca tinha, cara. Eu tive que ir na Saraiva para comprar essa revista. Comprei e eu lembro que eu tomei um café, fiquei lendo. Aí comecei a ver conceitos, né? Abordagem, prospecção. E aí aquilo foi começando, eu falei, caraca, isso faz sentido. Isso faz sentido. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, só ler livro e só ler revista, você aprende alguns conceitos. Só que, você ainda não está imerso no negócio. E aí eu falei, vou fazer treinamento. E eu lembro que eu comprei alguns treinamentos. E comprei treinamento de venda genérica, porque não tinha nada voltado para o TI. E aí eu comprei método Spin Selling, que é um método muito específico também, que é para vendas consultivas. É uma metodologia de vendas, certo? Estudei outras metodologias também, genéricas, só metodologia de vendas. Estudei Solution Selling, que é também outra metodologia,
que não tem a ver, são metodologias diferentes. Estudei essas metodologias. E aí, cara, eu lembro que quando eu comecei a estudar metodologia, e aí eu fui vendo, cara, como é que é metodologia de vendas consultivas? E tinha. Só que quem pratica vendas consultivas é, por exemplo, a GE. A GE, ela faz máquinas para hospitais, por exemplo. Então, ela faz uma venda consultiva, entendeu? O que é essa venda consultiva? Venda consultiva, Léo, é quando você faz praticamente uma consultoria com a pessoa para entregar uma solução personalizada. É quando você presta uma consultoria para você vender algo que seja personalizado, que a pessoa quer. Entendeu? Não é algo padrão. Por exemplo, se você for comprar um carro, você não é uma venda consultiva, é uma transação. Você já sabe como é o carro e tal. No máximo, você faz upgrade de roda, vidro e tal. De venda consultiva, não. É como se você... Vamos imaginar que você quer um carro para quer fazer um projeto, quer contratar, sei lá, a Volks para fazer um projeto para você que seja um veículo específico para o seu negócio, sei lá, para carregar, sabe, fruta. Vamos dizer que você tenha uma fazenda de fruta. Você quer fazer um veículo que seja assim, que tenha isso com uma porta, que funcione em tantas horas e tal. Então, para vender isso para você, teria que chegar um engenheiro, sentar com você, entender qual é a sua necessidade, o que você vai fazer com esse veículo e tal, e ele montar uma solução, no caso o veículo, para poder te oferecer. Isso é uma venda consultiva, entendeu? Então, por exemplo, outro exemplo de venda consultiva é quando a gente faz obra na nossa casa, no nosso apartamento. A gente chama o arquiteto, né, o engenheiro, o arquiteto ele desenha um projeto. Então, basicamente é uma consultoria que o arquiteto faz. Ele fala, mas você quer essa sala aqui como? Como é que você gosta? E o seu escritório, o que é importante? O que você faz? Você gosta de ler livro? Você quer um cantinho assim? Você gosta de planta? Ou seja, ele presta praticamente uma consultoria para depois te falar qual é a solução. Entendeu? Então, isso é uma venda consultiva, tá? Só que o conceito de venda consultiva tem item genérico e serve para tudo. Mas só que para TI tem algumas particularidades, tem coisas diferentes. Mas, enfim, e aí eu lembro que eu comecei a estudar. Tudo que aparecia de vendas pela frente, cara, comprei treinamento, comprei mentoria, comprei um treinamento online. Virou um expert famoso ali aí. na área de vendas agora. Oi? Se tornou um expert nessa área de vendas agora. Isso não vai ser minha barreira a partir de agora. Não, isso naquela época, Léo. Isso foi mais ou menos ali no primeiro semestre de 2014, tá? Entendeu? Não era expert, não. Eu era um curioso, estava estudando. Eu só queria Mas foi a virada de chave ali. O momento que você, então, né, de um cara leigo na área de vendas, digamos assim, para agora já entender, pesquisar e buscar. Exato. Para entender. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Aí eu vendo o método, estudando, e aí eu já estava fazendo reuniões, né? Então eu estudava alguma coisa e quando eu ia para as reuniões eu tentava aplicar. E eu comecei a pensar, cara, qual era uma sequência, e aí vendo lá, né, em várias metodologias eu vi quais eram as sequências, tipo de funil de vendas, né, de abordagem, tal, para que a venda aconteça. E eu comecei a pensar, poxa, então, qual o momento? Quando eu ia para a reunião eu falava, cara, em qual passo eu estou nessa sequência aqui? E ficava pensando. Certo? Só que eu sempre fui um cara que, quando eu comecei a estudar, eu caía de cabeça mesmo num negócio para estudar. Tanto é que, tecnicamente, foi assim. E também nessa área também. Então, e aí eu ia aplicando. Só que muitas coisas não davam certo. Eu lembro que às vezes eu chegava em cliente e, cara, e testava, cara. Uma vez, cara, eu estava conversando, eu fui para uma reunião, junto o gerente de conta e 2 técnicos do cliente. Esses técnicos do cliente. E aí os caras começaram a sentar lá para explicar o projeto e tal. Daqui a pouco, o técnico vira e fala assim, tá, agora olha só. Então, esse aqui é a arquitetura, esse é o cenário e tal, tá bom? Então, depois vocês mandam pra gente, o técnico falando. Depois vocês mandam pra gente também uma noção do orçamento, de quanto é que vai custar esse projeto. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, manda o orçamento sim. Ele falou, tá bom, mas só não manda... Ele falou algo do tipo, tá? E aí, cara, só que, não pode ser nada muito caro, não. Vê o valor que vocês vão cobrar pelo valor hora do projeto. Aí eu virei, e eu lembro que eu tinha visto no curso, e aí eu falei assim, tá, mas você quer... Mas olha só, mas você só tá avaliando o valor hora ou você tá avaliando qualidade também? Aí o cliente... Não, é qualidade também. Olha só, a gente vai avaliar os dois, né? O cara meio que gaguejou. Beleza. Cara, na hora eu pensei, porra, mandei bem. Funciona. Porra, funciona. Beleza. Aí terminou a reunião, desci o elevador, eu e o gerente de conta, a gente desceu.
Daqui a pouco vira o gerente de conta para mim e fala assim, porra, Ronald, o cara tá pedindo hora. Ele nem sabe quanto é o valor da hora. Quem decide não é ele. Quem decide é o gestor. Não sei nem por que o cara falou essa merda. E eu pensei assim, falei, ih, cara. Ou seja, eu tava viajando. Tipo assim, eu tava executando uma técnica certa para uma pessoa errada no momento errado, entendeu? Então, isso foi um exemplo, isso aconteceu. Entendeu? Aconteceu também outro, cara. Cara, foram vários. Teve outro cliente, tá, cara, que foi... Teve outro cliente, cara, que no meio da proposta, já encaminhando, né? A gente sentou e o cliente falou assim, então essa aqui é a proposta. O cara pegou a proposta, recebeu, falou, olha, eu acho caro. E aí eu virei e falei assim, caro em relação ao quê? E ele virou caro em relação ao que eu quero pagar. E eu falei, tá bom. Tipo, me fudi, entendeu? Tipo, ou seja, cara, mas eu tentava, entendeu? Porque eu tava vendo lá no método e aplicar. O que ia fazer? Mas enfim, e aí, mas eu continuei, mas tinha coisa que dava certa também, sabe? Então teve coisa que dava certa, teve coisa que dava errada, e aí eu ia quando executar. E aí, cara, mas eu tava melhorando, eu sentia que eu tava melhorando ali na comunicação com os clientes. Na prática, no dia a dia. A cada teste desses aí que uns davam, outros não davam certo. Sim, o negócio estava melhorando, mas e o que aconteceu foi o seguinte, que mais alguns meses, eu fiquei mais ou menos uns 3 ou 4 meses nessa, certo? Foi mais ou menos um período, uns 3 meses e meio, quase 4, só nessa. E aí a minha primeira venda aconteceu no meu 6º mês na área comercial. E eu lembro perfeitamente que foi de Microsoft Azure. Lembro do cliente, lembro do nome do cliente, lembro do dia. Cara, lembro de tudo, cara. Eu lembro que foi o seguinte, a gerente de conta que atendia esse cliente, ela estava de férias. Eu falei com o cliente, ele falou assim, Ronald, você pode vir aqui? Eu fui lá. Cara, eu lembro exatamente, cara. Aí eu fui lá, apresentei lá pro cliente, esse aqui é o Azure e tal. Ele falou, Ronald, olha só que a fulana tá de férias, não vou falar o nome dela aqui, tá? Ela falou, a fulana tá de férias e eu tô precisando da proposta para rápido, porque a gente vai precisar sim fazer esse projeto aí. É isso mesmo que você tá falando? Eu falei, não, é isso mesmo, sem problema. Voltei para a empresa, falei com as pessoas que tinha que fazer, cara, a gente construiu a proposta e eu escolhi a margem do negócio, botei lá, formalizou a proposta, me enviaram, o back-office me enviou a proposta, eu enviei para o cliente e ele ligou, falou assim, vem aqui buscar a proposta assinada. Eu fui lá. Eu lembro que eu fui lá, busquei lá a parada assinada, obrigado e tal, então tá, a gente vai começar. Ele, não, preciso que comece logo. Eu falei, não, pode deixar. Peguei e voltei para a empresa. E ali foi a primeira vez que eu fui parabenizado. Eu lembro que eu cheguei, todo mundo, caraca, parabéns, fechou e tal, não sei o quê. Entendeu? E eu lembro que o diretor comercial ele veio parabenizar. Porque tinha o gerente comercial, que era o gerente que cuidava de todos os gerentes de conta, né? E tinha o diretor, que cuidava do gerente. Entendeu? Então, quem me parabenizou foi o diretor, que praticamente a gente tinha um acesso mais restrito. E ele falou, primeira de muitas, hein? Parabéns, é isso aí. Cara, continua assim, você tá indo muito bem, não sei o que, e tal. E aí eu lembro, cara, que, pra mim foi uma sensação muito boa. Entendeu? E aí, beleza. E aí comecei a ganhar comissão, comecei a gostar. Tipo, meu salário, pra mim, o salário do jeito que tava já tava bom. Aí quando começou a entrar comissão, comecei a gostar. E eu falei, caraca, cara, que beleza. E resumo, cara, acabou que naquele ano de 2014, eu fechei um ano com 60 e poucos mil. Não lembro se era 60.400 ou 64 mil e uns quebrados. Não lembro, mas foi nessa ordem de grandeza, só de comissão, tá? Fora o fixo que eu ganhava. Então, isso foi líquido, tá bom? Então, resumo. Assim, foi muito bom. E aí, cara, mesmo tirando esse valor de 60 mil de comissão, eu comecei a perceber que outros gerentes de conta, eles ganhavam muito mais. 200 mil, 250 mil, 300 mil. Eu percebi isso. E aí, foi quando começou a ter meu incômodo, Léo. Porque eu achava injusto. Porque eu lembrava das pessoas que eram da área técnica, que eram pessoas extremamente esforçadas, pessoas que tinham bastante conhecimento técnico. Eu vim dessa área, meus amigos também, sabe? E era discrepante a quantidade de dinheiro que um ganhava e que outros ganhavam. Eu achava injusto mesmo.
Só que eu já tinha mais maturidade. E aí eu tinha capacidade de entender uma coisa, que a remuneração na área comercial não é pelo seu conhecimento, é pela sua capacidade de fechar contratos. E aí, isso ficou claro para mim. Eu falei assim, olha, é injusto porque a galera da área técnica estuda pra caramba. Os caras se dedicam, ficam até tarde, trabalham igual um cavalo. Sabe? Trabalham muito. A galera da área comercial aprendeu uma vez. E aí eles estão fechando o contrato e estão ganhando muito mais. E aí, mas a ficha caiu para mim. Mas também tem um negócio. Eles são bons em fechar contrato. Eu entendi isso. Foi naquele ano, no final de 2014 e início de 2015. Isso ficou claro para mim. E eu falei, caramba. Ou seja, é injusto, porém, eles são merecedores, porque eles fecham contrato. Se eu sou empresário e tiver uma pessoa que está fechando 12 milhões, 5 milhões, 6 milhões para mim todo mês, cara, eu vou pagar muito bem para essa pessoa. Ela está fechando, todo mês essa pessoa traz 6 milhões, todos os meses, não, desculpa, todo ano, tá? A pessoa traz 6 milhões, então, porra, eu te dou 300 mil aí, meu amigo, tá fechado. Sabe? E tá prometido também. Se alguém da live aí quiser vender para mim 6 milhões, eu dou 300 mil também. Não, você não daria, Léo? Muito justo, com certeza. Você não daria, claro. Então, beleza, então era merecido, tá? Era injusto por comparação de esforço, mas era merecido por resultado. E caiu a ficha para mim, aí eu entendi isso. Aí eu falei, cara, deixa eu ver aqui tudo que eu fiz nesse ano para poder vender. E aí comecei a colocar aquilo tudo em sequência. Certo? E aí foi quando eu comecei a descobrir o meu método. Foi aí que surgiu um método que eu chamo de Selling TI, que é o nome do método que eu criei para poder fazer venda. Por quê? Porque eu sou uma pessoa da área técnica, eu tenho raciocínio lógico e raciocínio sequencial. E então eu peguei isso, né? E eu falei, cara, eu preciso ter um método para mim. E aí foi aí que começou a surgir um método. Porque eu sentei e falei, cara, deixa eu ver o que eles estão fazendo para vender. Quer dizer, eles então, já quer por resultado, deixa eu ver o que eu fiz por resultado e vou começar. E aí comecei a organizar tudo em sequência. Tudo que fazia para aparecer visita, contato, para convencer o cliente, para criar desejo, mostrar confiança e tal. Fui botando isso lá. E aí, cara, curioso, né? De uma vez que eu escrevi isso no papel, eu começava a pensar, cara, nesse processo aqui, o que precisa ser feito? Nesse processo aqui, o que precisa ser feito? Nessa sequência, comecei a fazer minha sequência. Tá? E aí, continuei vendendo. E no meio daquele ano, de 2015, apareceu uma oportunidade para eu ir para uma multinacional. Cara, para um cargo, assim, super restrito, sabe? Só para você ter ideia, na América Latina só tinham 3 pessoas nesse cargo. 3 ou 4, vai, 3 ou 4. Eu acho que era uma na Argentina, uma em São Paulo e outra era aqui, no Rio. Eu acho que eram 3. Depois contrataram uma 4ª pessoa no México. Qual que era a função tua? Então, era para ser Business Development Manager. Traduzindo para português, seria uma pessoa que é um gerente de desenvolvimento de novos negócios. Entendeu? E aí a empresa, ela já tinha essa função para outras áreas, né? Era uma multinacional de telecom e ela já tinha para a área de Cisco, para outras áreas, mas não tinha para a Microsoft. Não tinha nada de Microsoft na América Latina, ela estava contratando uma pessoa para trazer e fomentar negócios de Microsoft. E aí me acharam no LinkedIn, fiz a entrevista, cara, passei. Entendeu? Eu já estava muito bem na outra empresa. E eu lembro que quando eu saí, tipo, não foi uma saída fácil, não. Tipo, a galera meio que falou, pô, cara, você tá saindo agora. Entendeu? A gente tinha planos para você. Pô, é foda e tal, não sei o quê. Léo, eu acho que teu microfone tá dando um pouco de ruído, cara. Vamos ver, eu vou tentar regular aqui. Agora acho que... Melhorou? Não. Alô, 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 tá muito ruim. Eu vou tirar aqui o fone, vamos ver se melhora. Beleza? Tá. Beleza. Ficou, mas agora o áudio caiu um pouquinho a qualidade. Fala aí. Não, tá ruim, tá falhando. Bota o microfone. Alô, alô, alô. Ó, parou, melhorou. Acho que só o fato de você tirar e botar melhorou. Perfeito.
Então tá, vai. E aí, Léo, aí o que acontece? Então, essa transição não foi muito fácil. Eles ficaram meio assim, falaram, pô, cara, você tá saindo mesmo, já tá decidido, não quer ficar? Eu falei, não, eu quero sair. E aí eu saí, fui lá para essa multinacional, certo? Cara, o salário já aumentou logo na carteira, logo. Puf! Já já fui ganhando bem. Tá me ouvindo, Léo? Alô? Show. Tô te Pô, tá ouvindo. muito bom agora. Perfeito. Tá me Teu ouvindo áudio tá agora? ótimo, tô. Show. Seu áudio tá muito bom. Perfeito. Então vai, vamos lá. E aí eu fui para essa Perfeito. multinacional para desenvolver Microsoft. E aí eu tinha que puxar negócios, né? Basicamente é fazer a empresa vender Microsoft no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e México. Era isso que era o território, tá? E aí, cara, eu entrei lá, eu acho que eu comecei foi em maio de 2015. Acho não, eu comecei dia 2 de maio de 2015, eu comecei lá, certo? E quando eu comecei, logo na primeira semana, e aí eu já tava, cara, já tava me sentindo. Agora foi diferente. Agora eu tava me sentindo mesmo Neymar no PSG lá, no Paris Saint-Germain. Por quê? Porque eu já vinha tendo excelentes resultados em vendas lá na outra empresa que eu trabalhava e entrei nessa multinacional tendo conhecimento técnico e tendo conhecimento de vendas. Porque, olha só, no final do ano foi quando eu vi o resultado dos outros, estava começando a criar o meu método, que é o que eu chamo de método Selling TI. Então, eu estava Sim. começando a ter esse método. Mas aí depois teve o mês de janeiro, de fevereiro, e eu estava indo, cara, indo para cima. Eu lembro que eu tinha um ranking lá que media, que era o ranking de visitas a cliente, cara. Eu fiquei em primeiro desse ranking de visitas, entendeu? E para mim... Ah, e você comentou dos 50 milhões, né? Naquele ano, a empresa vendeu 50 milhões de Microsoft. E como eu era pré-vendas de Microsoft, todas as vendas de Microsoft para o segmento corporativo, que era o segmento PG, né, que é o segmento grande, Enterprise, sabe, que são só clientes acima de 250 máquinas, na época era 200, hoje é 300. Mas o segmento Enterprise, todas as vendas de licenciamento contavam para mim. Entendeu? Contava para mim e para o Nelson. O Nelson também era de Microsoft. Então a gente revezava. Era eu e Nelson na batida lá. E naquele ano, cara, a empresa vendeu 50 milhões de contrato Microsoft, que era a meta do ano. Entendeu? E aí eu e Nelson a gente recebeu uma boa comissão. Mas enfim, e aí, cara, e eu tava, cara, na pegada. Não dependia de ninguém, não. Ligava, marcava visita. Eu lembro que eu fui para uma reunião, cara, na CBF, aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que, cara, eu cheguei na reunião, o cliente nunca tinha visto o diretor de TI lá, o gerente, não lembro se é diretor ou se é gerente, mas era o responsável pela TI. Nunca tinha me visto, a gente sentou, fez a reunião e tal. No final ele já falou, ó, então tá, que era a proposta e tal, a gente já desceu, já falei pra gerente de conta, não, vambora, bota a área tal, a hora tal valor. Ela, mas você acha que vai passar? Vai, vambora. Então ela botou, não sei o que, mandou, daqui a pouco ela, ó, Ronald, o cara fechou. Cara, tava assim, tava bem rápido mesmo, tava dinâmico. Tava E aí, dominando a área ali. Fazia de cara, olhos fechados já. tinha gerente de conta que virava para mim e falava assim, me via no corredor e falava, aí, esse é o cara, hein? Ó, vamos na terça-feira, 10 horas, você tá livre? Era assim, cara. Eu falava, vou marcar na agenda aqui. Entendeu? Era assim, cara, tinha gerente de conta que eu terminava de sair da reunião, ele falava assim, aí, Ronald, o que você acha? E eu falava, ó, eu acho que a gente tem que fazer isso, isso e isso para fechar. Tem que falar isso, montar esse preço aqui, tal. Ela, tá bom, vou fazer isso. Entendeu? Então, eu já tava dando opinião. Ou seja, então eu tava me sentindo muito seguro mesmo. E aí eu passei para essa multinacional. Só que dessa vez, agora eu tinha conhecimento comercial. E aí, Léo, na multinacional, tinha um termo, né, que as multinacionais chamam, que é dress code, que é o código de vestimenta. Certo? E o dress code deles são terno. Entendeu por quê? Porque é outro nível de cliente, são multinacionais, são contratos muito mais caros. Tanto é, cara, que quem vende contratos mais caros, normalmente tem salários maiores, né? Porque é um volume. Lembra se vender 20 mil ou vender 2 milhões, o esforço é o mesmo? Então, o volume é maior. Então, o que acontece? E aí eu fui para essa multinacional. Eu lembro que na entrevista eu fui de terno. Enfim, já fui de terno. E nessa época eu já estava usando paletó já em algumas ocasiões. Aí já estava mais tranquilo, não ficava mais sem graça, não. Na multinacional foi só terno. Só usei terno lá. Paletó, né? Às vezes com jeans, às vezes com uma calça social igual. Mas enfim. E aí eu lembro que eu comecei na primeira semana. Passei e tal, me anunciaram. Ah, esse aqui é o novo BDM de Microsoft aqui que vai trazer negócios para a empresa. Falei, tá bom. Na primeira semana eu falei lá com um gringo lá que me apresentou o portfólio da empresa. Tudo em inglês.
Eu lá com o telefone lá, ouvindo o cara me explicando lá o portfólio em inglês e eu rezando, né? Porque, pô, eu não falava inglês todo dia, mas ali precisava. Mas beleza, consegui passar, me comunicar com ele. A entrevista foi em inglês. Por isso que se alguém quer trabalhar numa Microsoft, na AWS, na Google, tem que saber falar inglês. Entendeu? Se não souber, acaba se limitando para empresas nacionais. Mas se souber, isso é pré-requisito. Tá bom? É o diferencial. É o diferencial. E graças a Deus eu sabia. Mas aí o resumo da ópera foi que eu peguei na primeira semana eu vi qual era o portfólio da empresa, o que vendia, qual era a solução e tal, entendi. E aí eu virei para o diretor e falei, olha só, reúne todo o time de vendas que eu vou fazer uma apresentação para eles. E ele falou, você vai fazer? Tá bom, beleza. Mas tá bom. Fiz lá. E eu lembro também, foi mais ou menos 10h30 da manhã. A gente fez uma apresentação, todo mundo entrou lá, às 10h30. Eu montei o PowerPoint, eu já sabia qual era o portfólio da empresa. Comecei a falar, pessoal, olha só, é o seguinte, a empresa vai vender isso. Nunca tinha visto as pessoas na vida, tá? Entrou uma galera. A empresa vai vender isso, isso, isso. Essa aqui é a nossa solução. Isso aqui tem espaço no mercado para esses clientes. Isso aqui, tal. E no final da apresentação eu falei, agora, meu pedido para vocês é o seguinte. São 3 perguntas que vocês têm que fazer na carteira de cliente de vocês. Primeira pergunta, 1. Aí botei lá a pergunta. Era o seguinte. Agora eu não me lembro agora. Aí eu passei 3 perguntas. Se a resposta de qualquer pergunta dessas for sim, você me avisa. Só isso. Me manda um e-mail. Tá bom? A missão é fazer essas 3 perguntas. Aí terminei. Falei, alguém tem alguma pergunta? Ninguém tinha pergunta para mim. Aí eu falei, então tá bom, obrigado, tchau. Desliguei a conferência, voltou o trabalho. Beleza, aí veio o diretor lá, né? Pô, legal, cara, parabéns, apresentação, isso aqui, beleza. Aí veio um outro cara que era consultor, é um figuraça, cara, um cara que eu adoro. Ele era consultor, ele participou da reunião também, falou, poxa, Ronald, muito bom, cara, legal, você explicou bem, ficou claro. Eu falei, beleza. Sentei lá na minha mesa e fiquei esperando. Cara, não é que eles fizeram a pergunta, e não é que um cliente disse um sim. Ou seja, eu fiz só a pergunta seguinte, olha, se alguém tinha alguma necessidade. E esse cliente que disse sim, a gerente de conta me avisou, Ronald, ele disse sim. Eu falei, tá bom, marca com ele. Marquei, já liguei direto para o cliente e comecei a seguir um método, que eu começo sempre com perguntas. Então, comecei já fazendo pergunta para qualificar o cliente e fui seguindo lá um método, que eu fazer pergunta, depois apresentar benefício para criar desejo, depois passar confiança. Enfim, tem uma sequência. E na hora de vender, oferecer uma venda forte, uma proposta que é pautada no resultado, com cronograma e garantia. Então, eu fiz isso. Cara, eu fiz a primeira venda de Microsoft de toda a América Latina da empresa. Essa venda eu fiz com 1 mês e meio de empresa. Foi mais de 300 mil reais. Logo de cara. Foi mais de... Cara, esse foi um dos melhores... Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E assim... Foi, cara. Foi muito bom mesmo. E, cara, a venda foi de mais de 300 mil reais. Nossa, é a primeira venda logo de cara. E aí eu fiz a venda. Isso foi em? Foi em junho... Eu não sei exato se foi junho ou julho de 2015. Eu tinha entrado em maio na empresa. E aí eu fiz lá, vendi. Cliente, ela botou lá, projeto fechado, cliente fechou. Acabou de comunicar, ela avisou. Eu falei, caramba! Aí, cara, não deu, né? Aí eu comemorei mesmo, fiquei muito feliz. Cara, o meu e-mail começou a vir parabéns. Pum, parabéns de um. Veio parabéns de gente que eu nem conhecia. Daqui a pouco veio parabéns de gringo. Daqui a pouco compartilharam com a Microsoft. Veio parabéns de pessoas da Microsoft. Cara, começou a lotar. Tum, de parabéns. E eu lembro, cara, que pra mim, eu não tava nem preocupado com dinheiro, não. Então foi ali que eu vi, eu falei, nossa senhora, cara. Eu falei, cara, tem algo aí, né? Mas ali eu já tava bem, entendeu? Por quê? Porque eu tava com salário, tava com salário bom, meu salário era acima de 14 mil reais, sabe? No final, quando eu saí de lá, eu já tava ganhando 17 mil e pouco, CLT, tá? Na carteira. E o último salário que tá na minha carteira é 17 mil e pouco. 17.600, um negócio assim. Então, enfim, eu ganhava já isso, CLT. Cara, pra mim tava bom. E aí, Léo, o que aconteceu foi o seguinte. Eu queria que meus amigos, eles também pudessem ter isso. Porque eu via que a galera era muito boa tecnicamente e era só aprender vendas. Que vendas era mole. Era só pra... Cara, eu falava, se você se esforça tanto pra ser bom na área técnica, cara, se esforça também em vendas. Cara, e outra coisa, é muito mais fácil, tá? Porque técnico, todo ano você tem que estar se atualizando.
Em vendas você só vai aprender uma vez e acabou, é uma sequência. Eu queria aprender. Cara, comecei a fazer palestra, chamava a galera de graça, enchia o saco dos meus amigos, até que uma pessoa me falou, Ronald, por que tu não faz um canal no YouTube, cara, e fala pra quem quer ouvir? Aí eu falei, porra, tá bom. Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí, Léo, o que aconteceu foi isso, cara. E eu vi, cara, que depois que eu fiz o canal, quem se conectava era empresário. E eu vi que os empresários, eles, infelizmente, não têm formação para receber treinamento. Porque eu recebia muito treinamento. Eu recebia convite, eu ia para a Microsoft de São Paulo para fazer treinamento lá. Sabe? Era treinamento direto, treinamento atrás de treinamento. E eles, os empresários, eles não têm acesso a esse tipo de treinamento. Sabe? E aí eu resolvi treinar. Por quê? Porque eu sei, cara, que é injusto isso. Porque a galera que tem conhecimento técnico, que abre uma empresa, os caras são muito bons. São excelentes tecnicamente. Entendeu? Só que não é isso que dá dinheiro. O que vai dar dinheiro é ele aprender a fechar contrato. E aí, se o cara, que ele já é bom tecnicamente, ele pode mais. Entendeu? Eu falei, cara, se você já se dedica tanto para ser fera, ou foda, já ia falar foda, mas acabei falando, foda na parte técnica, é só estudar um pouquinho na parte de vendas que você pode ser foda também. Sabe? Isso vai refletir diretamente no seu bolso. Entendeu? E aí, cara, e eu sei que muita gente que abre empresa, essas pessoas, primeiro, elas abrem empresa porque elas querem fazer melhor, querem entregar solução mais limpa, com arquitetura melhor, solução melhor para os clientes, honestidade, não quer enrolar o cliente, não precisa mentir, não precisa omitir, porque muita gente também, infelizmente, omite para vender. Isso, na minha opinião, é falta de técnica. A pessoa ela usa isso porque ela não sabe fazer de uma forma íntegra, entendeu? Então, ela eu acho que vai no desespero, ou falta de caráter também, né? Tem gente que faz isso por falta de caráter, mas não precisa. Enfim, e eu sei que quem tem empresa, normalmente, eles atendem muito bem o cliente, são dedicados, contratam outras pessoas, e no Brasil, cara, quem dá os empregos não são as multinacionais, não. É o microempresário, cara. Então, se o microempresário ele aprende a vender, vai ter mais negócio, sabe? Todo mundo ganha, porque o microempresário ganha, porque ele vai ter mais clientes. Os clientes dele ganham, porque vão ter mais soluções, vão ter uma tecnologia mais de ponta, entendeu? E ele pode crescer, pode contratar mais pessoas, então ele vai contratar mais técnicos, entendeu? Ele vai ter emprego para mais gente. E aí, cara, pelo fato disso, eu resolvi ensinar. E foi por isso que eu abri esse canal, foi por isso que eu faço projeto, que eu faço as lives, porque eu quero treinar, são pessoas que têm empresa, sabe, e que querem crescer, que querem ter uma potência de uma multinacional. Tem aqui no meu canal do YouTube uma entrevista com o Carlos Felipe. O Carlos Felipe, quando ele começou a empreender, ele era consultor. Ele trabalhava lá comigo naquela empresa lá que eu vendia a Microsoft. Só que ele era na parte de segurança. E eu lembro que ele saiu da empresa. Acho que, se não me engano, ele tinha sido desligado. Entendeu? E aí ele falou comigo. Eu até encontrei com ele para almoçar. Eu já estava na multinacional, né? Encontrei com ele para almoçar. Ele falou, Ronald, então, tô sem emprego, preciso de um emprego e tal. Eu falei, cara, abre uma empresa. E eu lembro, cara, que... e ele falou, pô, mas não sei e tal. E aí eu apresentei ele a uma pessoa. Ele foi abrir uma empresa lá, junto com essa pessoa. Enfim. E depois, cara, eu lembro que no ano de 2019, eu acompanhei bem ele, né? Sempre conversava com ele, sempre visitava ele, sempre estava ali, de perto. E no ano passado, ele faturou sozinho, a empresa dele é ele sozinho, faturou mais de 4 milhões em 2019. Uma pessoa sozinha. E se você for no LinkedIn dele, não tá lá como dono. Tá como pré-vendas. Que é esse ele se intitula, mas a empresa é dele. Sinistro, né? E aí, no final do ano passado, ele já estava contratando um funcionário. E sabe para onde ele contratou? Uma pessoa para a área de comercial. Enfim. Ou seja, então, eu acho que qualquer pessoa pode ter um faturamento de uma multinacional. Acredito nisso. Entendeu? Agora, você precisa ter uma solução para vender. E aí, quando você fala que eu vou mostrar aí o caminho, né? A jornada para fechar 20 mil, para mim, 20 mil é pouco. Entendeu? Mas eu sei que para muita gente isso é muito. Entendeu? Mas poderia ser 200 mil, poderia ser 2 milhões. O processo é o mesmo. Se você tiver uma solução de 20 mil, você vai vender. Se você tiver uma solução de 2 milhões, você também consegue vender. Entendeu? Então,
É isso. Por isso que desenvolvedor consegue bater 50 mil, 100 mil rapidamente. Por quê? Porque um projeto de um aplicativo de software é muito mais caro, né? Um volume muito grande. Então, eu acredito que... Agora, se você tiver uma solução de R$ 800, por quê? Porque você atende um nicho. Esse nicho, por exemplo, se eu atendo só escritórios de contabilidade que tem 6 computadores, cara, vai ser difícil você vender 20 mil ali, né? Você vai vender um projeto de R$ 500, 700, 800 mil reais, sei lá. Por aí vai. Por quê? Porque é o tamanho do cliente. Agora, vamos lá. Se vender é método e você pode vender tanto projeto barato quanto projeto caro, e hoje você está trabalhando para clientes pequenos, automaticamente sua solução é pequena. Agora, se você, uma vez em posse do conhecimento de como vender, você procura clientes maiores, você vende soluções maiores, é a mesma coisa. Entendeu? Então procura um cliente que vai pagar 5 mil por mês, que pague 10 mil, sabe, por um serviço, procura esse cliente, vai oferecer e vende, é a mesma coisa. Tá bom? A respeito do método Selling TI, quando que você começou a passar para outras pessoas, né? A transmitir esse método para outras pessoas? Foi assim, Léo, foi em 2017. Eu comecei, então eu abri o canal no YouTube em 2016. Em 2017 eu comecei a fazer o treinamento, não chamava Selling TI, só chamava método de vendas. Não tinha nome porque era o meu método, entendeu? E aí, cara, eu tava ensinando lá o meu método, o jeito que eu vendo, era o meu jeito de vender, entendeu? Por quê? Porque eu sou uma pessoa lógica, sequencial, eu gosto de processos, gosto de passo a passo. Pô, tenho 19 certificações na área técnica e, cara, eu sei como, o que eu tenho que fazer para poder criar desejo, para ler a mente do cliente, para criar desejo no cliente, para passar confiança, para vender valor, sabe? Para fechar o projeto, sei o que faz para encontrar cliente, para o cliente responder uma prospecção, para o cliente querer marcar uma reunião comigo, gerar interesse nele. Eu sei tudo o que faço. Então eu falava, era como eu ensinava, como eu fazia. Não tinha nome, tá? E foi 2017, foi a primeira turma. E eu lembro também das 4 do grupo de 4 pessoas que compraram. Sabe? Eu lembro do nome. César, Daniel, Inês e... Pô, agora... César, Daniel. Só porque eu falei que lembrava, né? Mas eu lembro, mas é porque agora eu não tô lembrando. Mas enfim, vai se eu lembrar, daqui a pouco eu falo do quarto. Então foram 4 pessoas. Entendeu? Então foi em janeiro de 2017. E por que o nome Selling TI? Porque quando eu decidi empreender, que foi em 2018, eu larguei tudo, cara. Larguei emprego na multinacional e tal. Tinha um salário, eu tinha esse salário, né? Então, inclusive, como que foi esse momento? Tipo, imagino se lá no emprego anterior já foi difícil de você se desligar para ir para esse, agora, dizer adeus para CLT, para um salário de 17 mil reais, para empreender, para criar um negócio teu, assim, arriscado, né? Como que foi esse momento? Foi, assim, primeiro que eu não... cara, ninguém ia me apoiar. Meus pais, ninguém ia me apoiar. Isso eu já sei. Caraca. Minha esposa, quando eu falei, ela falou, mas vem com calma aí. Do tipo, porra, pensa mais um pouco, entendeu? Mas eu queria, cara, porque eu me sentia, assim, com um poder na mão. Que era o seguinte, se eu tinha capacidade de fazer clientes comprarem de mim, era só eu ter uma solução e eu vendo direto. Eu não preciso vender e trazer faturamento para as empresas. Entendeu? Se eu tenho... Cara, se eu vendo, o cliente ele confiou em mim. E ele fala, vou fechar o projeto com você? E aí eu chego para a empresa, tá vendido, entrega. A empresa vai e entrega o projeto. Eu penso, eu posso vender também e depois eu entrego o projeto. Ou eu me associo com outras empresas e eu peço para eles entregarem. Então, eu já tinha certeza, não foi muita aventura não, eu já tinha certeza e a confiança que eu fechava a venda. Então foi isso. Mas eu levei uns 6 meses para poder me preparar para isso, entendeu? E assim, cara, uma coisa que eu nunca falo, mas eu contratei um coaching também. Foi uma pessoa que ficou me ajudando. Mas coaching como é que eu posso falar? Esses coaches que tem, sabe, que te ajudam a botar uma meta e a alcançar sua meta. Desenvolvimento pessoal, basicamente. De desenvolvimento pessoal, né? isso. Fez essas coisas aí de desenvolvimento pessoal e tal, para poder melhorar. Então, isso foi uma preparação. Enfim. E aí, cara, eu não tava mais aguentando, cara. Eu não tava... E aí eu olhava lá, as outras pessoas lá trabalhando, e eu falava, cara, daqui a 5 anos eu vou estar igual, sabe, a eles aqui. Entendeu? Então, e eu posso mais, a ver um novo horizonte, né? Passava a ver um novo horizonte. E eu sempre tive a certeza que eu podia mais.
Sempre, sempre, sempre. Tanto é que quando eu fiquei 6 meses para isso, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. E quando eu saí da empresa, quando eu me desliguei lá, eu lembro que no dia eu fiquei muito feliz, comemorei pra caramba. Eu lembro que eu virei pro RH na hora que tava assinando, eu falei, pô, eu posso bater uma foto aqui? Aí eles, pô, melhor não, melhor não. Aí eu falei, porra! Aí eu falei, sacanagem, só queria uma fotinho pra comemorar. Mas enfim, eles falaram, não, Ronald, não, melhor não. Aí eu falei, tá bom. Aí assinei lá, negócio da demissão e tal, desci, e eu lembro que eu fui pra um evento, no mesmo dia que tava rolando, um misto assim de sensação de liberdade do tipo, cara, posso agora fazer o que eu quiser, mas não sei o que eu vou fazer. Eu saí sem saber o que eu ia fazer, cara. E aí, cara, eu fiquei pensando, 15 dias depois, eu recebi minha rescisão lá, né? Entrou lá o dinheiro na conta. E aí, cara, eu falei assim, quer saber? Vou pro Vale do Silício. Eu falei pra minha esposa, falei, ó, vamos embora pra São Francisco. E aí ela falou, ah, não vou não, vai você. Eu falei, não, bora comigo, pô. Ela falou, não vou, ter que trabalhar e tal. Eu falei, cara, eu pago toda a sua viagem, vamos. Eu quero. Aí ela, não, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei, cara, eu quero que você vá. Aí ela, então tá bom, então eu trabalho de lá. Fui, puf. Cara, nem conheci 2 vezes. Comprei a passagem, fui pra lá. E aí cheguei lá no Vale do Silício, aí comecei a visitar várias empresas lá. E aí, cara, foi uma história bem longa, assim. Aí eu encontrei uma empresa americana, expliquei e tal, fechei a parceria, trouxe pro Brasil. Se chama Ariaca, o nome dessa empresa, mas a parceria acabou que não andou, porque quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a divulgar mais intensamente essa parte de vendas, entendeu? E aí, cara, vendas é energia, cara. Você tem que concentrar sua energia. Se você está fazendo 2 coisas diferentes, é fogo. Não dá certo nem a primeira nem a segunda. Então, eu estava com a Ariaca, trazendo aqui, visitando clientes aqui no Brasil, fazendo reunião e apresentando. É uma solução que é uma solução longa, mas é bom, que é uma solução cara. Então, a primeira venda já ia me dar um bom dinheiro, tranquilo, entendeu? E eu estava como representante no Brasil, era o único, era o que eu queria, certo? Então, mas era uma venda que ia levar uns 8, 10 meses para fechar, certo? É o ciclo de vendas desse. Mas é uma solução cara, que vale a pena. E, por outro lado, eu estava fazendo isso com os empresários. Então, um empresário me procurava, eu ia fazer a mentoria. E eu lembro que, na época, eu comecei a atender o Alessandro. O Alessandro, ele tinha sido mandado embora, ou tinha pedido demissão, agora eu não sei, tá? Me desculpa aí se eu tô falando besteira, mas ele saiu da empresa dele, que ele trabalhava, e ele tava assim, ele falou, pô, vou abrir um negócio pra mim. E ele chegou, Ronald, eu vou abrir uma empresa aqui, e, cara, eu nunca vendi nada. Aí eu falei, Alessandro, pode comprar, tá aqui a mentoria. Aí ele falou, pô, mas não sei o que. Eu falei, pode comprar, cara. Aí ele, tá bom, comprou. O que aconteceu depois? Eu comecei a fazer o trabalho com ele, daqui a pouco ele já estava faturando 45 mil por mês. E contratou a equipe. Caraca. Depois, hoje, eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Ele é uma das pessoas que monitora dentro do meu treinamento. Ele é um dos monitores. E hoje ele tem uma equipe com vários técnicos. Não sei quantos técnicos ele tem, mas dentro do comercial ele tem 5 pessoas no comercial. Sabe? Eu já fui no ano passado na empresa dele para poder fazer uma apresentação lá de comercial lá para a galera. Sabe aquelas confraternizações de vendas, né? Então cresceu bastante. Ele começou do zero sem nunca ter vendido nada. E eu lembro que ele falava assim, Ronald, eu fazia apresentação com o cliente, mas eu era cliente, os fornecedores vinham até mim. Agora, eu como fornecedor não sei como falar. Eu falei, calma, fica tranquilo. Entendeu? E aí, isso foi nessa época, que de um lado eu tinha a Ariaca, de outro lado eu tinha as mentorias. Só que, quando eu fazia o trabalho da mentoria, o tempo para mim não passava. Eu não sentia o tempo passar, eu fazia porque eu gosto. Tanto é que eu gosto de falar disso. Quando eu fazia o trabalho da Ariaca, que era vender essa solução americana, quando eu fazia isso, eu apresentava para os clientes, depois eu tinha que pegar, reportar lá em e-mail para o pessoal do time da Ariaca, para falar, ó, fui nesse cliente, o cliente está solicitando isso, está solicitando aquilo, aí eles, tá bom. Eu falava, pessoal, qual é a tabela de preço? Tinha que ficar pedindo as coisas. E aí, nesse trabalho... Não dependia só de você, dependia de toda uma estrutura lá de fora. Exato, tinha que ficar pedindo tabela de preço, desconto, margem, essas coisas, entendeu? E aí, cara, eu pensei assim, falei, pô, cara, na multinacional era a mesma coisa, né? Eu visitava o cliente pedia customização, eu ia dentro da empresa, falava com o responsável da área tal, falava, ó, quanto é que é? Vê aí, quantas horas vão ser, faz o cronograma e tal. Falei, cara, é a mesma coisa, só que agora eu tô aqui para uma multinacional. Falei, cara, não quero. E aí, por isso, eu encerrei e falei, vou me dedicar só a isso. Entendeu? E aí, cara, e aí foi isso.
E aí eu decidi me dedicar só mesmo a essa parte de vendas. E é por isso. E é isso, cara, que eu mais gosto de fazer. Entendeu? É isso que eu mais Eu gosto de fazer. fico imaginando você também, deve ser uma sensação muito incrível, né? De você estar passando esse conhecimento e vendo o resultado expressivo na vida das pessoas, desses profissionais, desses empresários, né? Cara, é incrível. É incrível porque eu gosto disso, eu conheço eles pelo nome. Eu sei que cada um faz, sabe? E eu acabo sentindo que eu viro, sei lá, eu gosto de ver isso, esses resultados, essa transformação. Tipo, eu acho que quando eu ficar velho, eu quero ser um colecionador de história. Uma vez eu vi um cara lá falando, o nome dele é Kaiser. Ele vende na internet negócio de cápsula. É um empresário, tá? E ele vende na internet. E eu conheci ele num evento aqui no Rio de Janeiro do Doutor Vendas. Aí, e só para complementar, eu sempre faço treinamento de vendas, ainda continuo fazendo, tá? Sempre, eu faço todos, tá bom? Qual que você faz? Todos. É verdade mesmo, tá? E aí, eu conheci ele, acho que foi em 2017 ou 2018. Enfim, no treinamento aqui do Doutor Vendas, que é um cara que eu admiro muito, muito bom mesmo. Se você conhece alguém que tenha varejo, comércio, cara, vendas assim de comércio, de shopping, cara, pode fazer com ele, que o cara é maravilhoso, tá? E aí, cara, o que acontece? Eu conheci esse cara lá no treinamento e tal, e ele tem um negócio. E aí ele criou um canal no YouTube e ele é muito temente a Deus. Ele tem a religião dele lá e ele é muito religioso, tá bom? Só que ele, quando faturou o primeiro milhão, ele estava vendendo cápsula em site pornográfico. Sabe? Essas cápsulas assim que vende lá em site, né? Pra ajudar, coisa erótica. E aí, eu lembro que eu tava vendo um vídeo dele e ele falou assim, poxa, e eu vendia isso e tal, mas aí isso não era compatível muito com a minha religião. E aí eu terminei com esse negócio e abri um outro negócio e tal, e eu agora tô muito mais próspero, eu tô ganhando muito mais dinheiro, tô crescendo muito mais. E eu, quando eu olho, ele falando, palavras dele, e aí eu sou temente a Deus, quando eu vejo Deus, e eu penso em Deus, eu penso assim, Deus está feliz com... Ele olha para mim e fala assim, está feliz que meu filho está fazendo isso, e não a parte pornográfica e tal, entendeu? Então ele pensa assim, ó, a conclusão que ele falou foi que quando Deus olha o que ele está fazendo, ele chega na conclusão que Deus está feliz por ele, entendeu? E aí aquilo caiu para mim, cara. E quando eu falei, caramba, será que Deus está feliz quando eu ensino as outras pessoas a venderem? E aí caiu uma ficha. Falou, cara, tá feliz. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Eu tenho outras empresas, tenho umas 2 empresas, tenho 3 no total. Tenho 2 empresas. Essas 2, cara, estão rodando muito bem. Tem pessoas lá que estão tocando, tem um responsável por toda a parte operacional e tal. Eu faço reunião 2 vezes ou 3 vezes por semana com cada um e a empresa está rodando bem. Entendeu? E hoje eu tô dedicando mais o meu tempo para crescer esse negócio, porque é isso que eu quero fazer. É só isso que eu quero fazer. Entendeu? As empresas estão bem, mas é isso que eu quero fazer. Entendeu? É isso que me move. Entendeu? Então, foi assistindo esse vídeo que a ficha caiu para mim, Léo. Que bacana. É quando o teu ideal, né, tá de acordo com o que você acredita. Acho que isso, com certeza, alavanca qualquer propósito, qualquer empresa, qualquer projeto. Muito show. Eu peguei aqui vários insights teu aí desde o início da nossa conversa, inclusive desde a época lá, quando você colou com um colega teu para aprender, né, até o momento de agora, de você sair ensinando outras pessoas, outros empresários, outros profissionais a ganhar. Acho que até foi algo que você lá atrás, né, viu a importância de aprender com outra pessoa, sabe que, claro, existem caminhos de você, por exemplo, uma formação, se tornar um profissional, mas muitas vezes você aprende muito mais com alguém que está ali dedicando o tempo para ensinar isso. Isso é muito bacana, isso é muito show. É show mesmo, Léo. Com certeza. Mas é isso aí. E aí, mais alguma pergunta? Ver aqui o pessoal também, quem tiver dúvidas, pode participar aqui com a gente. Tem gente, tá sendo transmitido no YouTube, né? Com certeza. Ó, o Felipe, ele comentou, parece ser um retorno no seu áudio. Enfim, o áudio ficou ruim. Isso, eu já testei aqui também, mas já está normal. Aqui no YouTube também, eu já... Perfeitamente. Essa, então, está sendo a nossa estreia aqui no YouTube, com esse programa, né, que é o nosso grande oportunidade para as pessoas, para empresários poderem aprender um pouco mais sobre essa área com o Ronald Perrine, aí, com essa experiência. Eu estava brincando antes da gente começar o programa que
Acho que até a semana que vem já vou estar um expert na área de TI, aprendendo. Aqui nessa área, confesso que sou leigo, estou aprendendo, mas conversar, ter essa troca, acho que serve inclusive para todas as áreas. Na área do empreender, o negócio é muito show mesmo. Show, Léo. Então tá, e quando é o próximo episódio? Estaremos ao vivo amanhã, às 21 horas, ao vivo, aqui no YouTube. Sensacional. Sensacional. Selling TI Talk, nosso primeiro dia. Show de bola. Espero que nossos ouvintes aí, nossos telespectadores tenham gostado e qualquer coisa estaremos à disposição. Isso aí. Beleza, Léo. Então tá. Então fechou, né? Perfeito. Muito obrigado. Para as pessoas então que querem acompanhar mais aí o teu trabalho, tem o teu Instagram, né? Lembrando, canal aqui do YouTube que as pessoas podem se inscrever e participarem. Enfim, as redes sociais aí, quais são mesmo? É só procurar Ronald Perrini em qualquer rede social. No YouTube, no Insta e no Face, na tua rede social favorita. No LinkedIn eu não estou conseguindo postar todo dia, tá? Porque no LinkedIn ainda não dá para você fazer agendamento. Então eu tenho os horários agendados que nas outras redes sociais sai vídeo todos os dias, tá bom? E tem também esse projeto aí dessa live. Então amanhã a gente está ao vivo então com algum tema de entrevista, né? Um outro tema. Hoje foi o primeiro, até para a gente validar aqui. E eu acho que foi muito bom. Foi muito bom, Léo. Foi muito sim. bom. Então amanhã, 9 horas da noite, né? Ao vivo, com mais um tema sobre Selling TI Talk. Legal, vamos embora. Vamos para cima desse projeto aí. Valeu, muito obrigado, Ronald, e até amanhã então. Um abraço. Valeu, Léo. Um abraço, cara. Tchau, tchau.